Existe uma diferença silenciosa que muda completamente os resultados de uma pessoa, mas quase ninguém percebe. É a diferença entre viver na energia da expectativa e viver na energia da certeza. Por fora, parece a mesma coisa. As duas pessoas dizem que acreditam. As duas visualizam. As duas repetem afirmações. As duas falam sobre prosperidade, mudança, manifestação. Mas por dentro, o campo vibracional é completamente diferente. A expectativa carrega uma pergunta escondida. A certeza carrega uma decisão silenciosa. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sustenta internamente como verdade. É aqui que a maioria se engana. Porque expectativa parece fé. Mas energeticamente, expectativa ainda é dúvida disfarçada. A expectativa nasce quando você quer muito algo, mas ainda sente que aquilo está fora de você. É quando você pensa, tomara que aconteça. Quem sabe agora vai. Eu sinto que está perto. Percebe? Está perto. Não está aqui. Está chegando. Não chegou. Existe sempre um intervalo entre você e aquilo que deseja. Esse intervalo é preenchido por ansiedade sutil, por observação constante, por necessidade de sinal. A pessoa começa a procurar provas. Começa a interpretar tudo como confirmação ou negação. Isso desgasta o campo interno. Porque a expectativa mantém você em estado de espera. E quem espera vibra ausência. A energia da certeza é completamente diferente. Ela não é euforia. Não é empolgação exagerada. Não é gritar para o mundo que já conseguiu. A certeza é silenciosa. Ela é estável. Ela é quase neutra. É como quando você sabe que amanhã o sol vai nascer. Você não fica ansiosa por isso. Você não fica pedindo sinais de que vai acontecer. Você simplesmente sabe. A certeza elimina a necessidade de validação externa. Ela não busca confirmação. Ela não negocia. Ela não oscila. E quando o campo interno para de oscilar, a realidade começa a se organizar com muito mais rapidez. A expectativa consome energia porque mantém o sistema em alerta. O corpo entra em modo de vigilância. A mente começa a calcular possibilidades. O coração acelera diante de qualquer pequeno indício. Isso cria micropicos emocionais seguidos de pequenas quedas. E essas microquedas, repetidas todos os dias, criam cansaço vibracional. A pessoa começa animada, depois desanima, depois anima de novo, depois duvida de novo. Esse movimento cria instabilidade no campo interno. E instabilidade não sustenta expansão. A vida responde com reflexos da mesma frequência. Quase deu certo, quase chegou, quase aconteceu. Já a certeza estabiliza o sistema nervoso. O corpo relaxa. A respiração desacelera. A postura muda. A fala muda. As decisões mudam. Porque quando você tem certeza, você não implora. Você não corre atrás de qualquer oportunidade. Você seleciona. Você escolhe. Você age como alguém que sabe que está em expansão. E isso altera completamente a identidade vibracional. Prosperidade não se aproxima de quem está pedindo confirmação. Prosperidade se aproxima de quem já se comporta como parte dela. Existe um detalhe ainda mais profundo. A expectativa coloca o poder fora. A certeza traz o poder para dentro. Quando você vive na expectativa, você observa o mundo para saber como se sentir. Se algo positivo acontece, você se anima. Se algo dá errado, você desanima. Seu estado interno depende do externo. Já na certeza, o estado interno é decidido antes. Ele não reage. Ele sustenta. Isso cria um campo de coerência que começa a influenciar o ambiente ao redor. As pessoas percebem. As oportunidades percebem. O próprio tempo parece responder diferente. Muitas pessoas acreditam que estão vibrando alto, mas na verdade estão vibrando expectativa. E expectativa é uma frequência intermitente. Ela sobe e desce. Sobe e desce. A certeza é contínua. Ela não precisa ser intensa. Ela precisa ser estável. E estabilidade vibracional é extremamente poderosa. É como uma chama constante que não se apaga com qualquer vento. Quando a certeza se instala, a ansiedade perde força. A comparação perde força. A pressa perde força. E no lugar entra algo muito mais sólido, autoridade interna. A autoridade interna é o ponto de virada. Porque quando você tem certeza, você não negocia sua visão com opiniões externas.
Você não diminui seu desejo para caber na expectativa dos outros. Você não abandona seu movimento porque alguém duvidou. A certeza cria alinhamento entre pensamento, emoção e ação. E quando esses três entram em coerência, o campo energético se expande. Não é mágica. É consistência vibracional. E consistência cria previsibilidade. E previsibilidade cria confiança. E confiança cria abertura. Existe também uma diferença na forma como cada energia lida com o tempo. A expectativa é impaciente. Ela quer prova rápida. Ela quer sinal imediato. Ela interpreta demora como fracasso. A certeza entende que processo não é atraso. Ela continua agindo mesmo sem aplauso. Continua acreditando mesmo sem validação. Continua se movendo mesmo sem resultado visível imediato. E essa continuidade silenciosa é o que acumula força interna. O mundo pode ainda não ter mudado, mas a pessoa já mudou. E quando a pessoa muda de verdade, a realidade inevitavelmente acompanha. Outro ponto essencial é a autoimagem. A expectativa geralmente nasce de uma autoimagem frágil. A pessoa deseja muito, mas no fundo ainda se sente distante daquilo. A certeza nasce de uma identidade assumida. Mesmo antes do resultado externo aparecer, a pessoa já se reconhece como alguém que vive aquela realidade. Isso não é fantasia. É posicionamento interno. E o posicionamento interno altera micro-decisões diárias. Como você fala. Como você se veste. Como você responde. Como você escolhe onde colocar sua energia. A energia da expectativa observa. A energia da certeza cria. Quem observa demais começa a interpretar demais. E interpretação excessiva gera dúvida. A dúvida enfraquece o campo. Já quem cria foca no próximo passo coerente. Não fica analisando cada detalhe externo. Foca no alinhamento interno. E esse alinhamento começa a produzir pequenas evidências. Pequenas confirmações. Pequenos avanços. E esses pequenos avanços reforçam ainda mais a certeza. É um ciclo ascendente. Existe um momento muito específico em que a transição acontece. É quando você para de pedir permissão para acreditar. É quando você decide que não precisa de mais sinais. Que não precisa de mais confirmações. Que não precisa que tudo esteja perfeito para sustentar sua visão. Esse momento é silencioso. Ninguém vê. Mas o campo sente. E quando o campo sente decisão, ele reorganiza caminhos. Pessoas aparecem. Ideias surgem. Coragem aumenta. A expectativa está sempre olhando para fora perguntando será. A certeza olha para dentro e responde já é. E essa resposta interna muda a postura física. O corpo fica mais ereto. O olhar mais firme. A voz mais estável. Pequenos detalhes que passam despercebidos, mas que influenciam completamente como você é percebida. E a forma como você é percebida altera as oportunidades que chegam até você. Tudo começa no invisível. Tudo começa no campo interno. Não significa que quem vive na certeza nunca sente medo. Significa que o medo não assume o comando. Não significa que não existam dias difíceis. Significa que dias difíceis não redefinem a identidade. A certeza não é ausência de desafio. É presença de convicção. É saber quem você é mesmo quando o cenário ainda não confirma. E essa postura reduz drasticamente a autossabotagem. Porque você não abandona seu caminho a cada pequena oscilação emocional. Quando você vive na expectativa, você vibra quase. Quando você vive na certeza, você vibra já. E o já não é arrogância. É alinhamento. É assumir internamente que aquilo faz parte da sua expansão. É parar de se colocar como visitante da própria prosperidade e começar a se posicionar como participante ativa dela. Essa mudança interna parece sutil, mas energeticamente é um salto. A partir do momento em que você entende essa diferença, começa a observar seus próprios pensamentos com mais clareza. Começa a perceber quando está esperando demais e sustentando de menos. Começa a perceber quando está buscando validação externa em vez de fortalecer a convicção interna. E essa consciência já é o primeiro passo de transformação. Porque aquilo que é visto pode ser ajustado. E quando a certeza se instala de verdade, algo curioso acontece. Você começa a relaxar. Não porque desistiu, mas porque confia. A ansiedade perde espaço. A comparação perde sentido. A urgência exagerada desaparece. E nesse estado mais estável, sua energia fica mais limpa.
mais coerente, mais magnética. As decisões passam a ser estratégicas, não impulsivas. E a prosperidade responde melhor à estratégia do que a desespero. Se você sente que muitas vezes já acreditou, já visualizou, já tentou, mas ainda vive em estado de espera, talvez o ajuste não seja fazer mais técnicas. Talvez o ajuste seja sair da expectativa e entrar na certeza. Não como frase motivacional, mas como identidade interna. Como decisão silenciosa de quem já escolheu não duvidar mais de si. E se esse conteúdo expandiu sua percepção, deixe o seu like aqui embaixo. Isso fortalece essa mensagem e ajuda esse canal a alcançar mais pessoas que estão prontas para sair da expectativa e entrar na certeza. Se inscreve no canal, porque aqui você não aprende apenas a pensar diferente. Você aprende a sustentar uma identidade que transforma a realidade de dentro para fora. Até o próximo vídeo.